Hoje você vai conhecer a história de um fazendeiro que entrou numa loja de carros com roupa suja, mochila velha e fala mansa e foi humilhado pelos funcionários. Mas saiu de lá, deixando todo mundo de cabeça baixa. Essa história mostra o que acontece quando a gente julga alguém pela aparência e esquece que os olhos não conseguem ver o que mora no coração de uma pessoa. Fica até o final, porque a lição que esse homem deu sem levantar a voz vai te fazer enxergar as pessoas de um jeito diferente. A manhã estava clara e o vidro da concessionária brilhava sob o sol forte do interior. Dentro, o ar-condicionado fazia contraste com o calor lá fora, e os vendedores, todos alinhados com camisa branca, observavam cada cliente como se fosse um peixe prestes a morder a isca. Então ele entrou. O barulho das botas grossas sobre o piso encerado fez alguns levantarem os olhos. Um homem magro, alto, de pele marcada pelo sol e mãos calejadas. Vestia uma calça jeans desbotada, camisa amassada e chapéu de palha torto. Os botões da camisa estavam mal abotoados. O cheiro de mato seco entrou junto com ele. "Bom dia, senhores", disse, tirando o chapéu com educação. "Vim ver umas caminhonetes." Um dos vendedores, Rodrigo, o mais experiente e arrogante da loja, olhou por cima do computador e mal disfarçou o sorriso. "Ah, claro, você é quem?" "Anselmo." "Pois não, seu Anselmo. O senhor já viu os modelos pela internet? Ou veio só dar uma olhadinha?" "Quero ver 7 iguais. Picape forte de carga. Se tiver preta, melhor", respondeu com calma. Rodrigo arqueou as sobrancelhas. 7? Anselmo assentiu. 7. Se gostar, pago à vista." As palavras soaram como uma bomba muda. Rodrigo soltou uma risadinha e olhou para os colegas no canto. Um deles sussurrou algo e riu. Outro soltou: "Vai montar um exército?" Anselmo fingiu não ouvir. Apenas abriu a pasta e tirou uma folha de papel com anotações feitas à mão. Os olhos vasculhavam o showroom com calma, como quem não tinha pressa de convencer ninguém. Foi quando um dos vendedores mais jovens, Gabriel, se aproximou. "Seu Anselmo, o senhor aceita um café? Posso mostrar os modelos disponíveis com motor mais forte e também com câmbio reduzido. Tem uso para terra?" "Só tenho uso para quem fala comigo com respeito", respondeu o fazendeiro, olhando direto nos olhos do rapaz. Gabriel sorriu, levemente sem jeito, e o convidou para sentar. Enquanto os outros riam baixinho no fundo, Anselmo sentava-se com dignidade, tirava do bolso um óculos simples e começava com voz baixa e pausada a explicar o que queria. Ele não estava ali para impressionar. Estava ali para cumprir uma promessa, e mesmo que ninguém soubesse ainda. Aquilo não era só uma compra. Era um capítulo de uma história que ele esperou 30 anos para escrever. Enquanto Gabriel mostrava os modelos com calma, os olhares atravessavam o salão como flechas envenenadas. Rodrigo, o vendedor mais antigo, fingia organizar papéis, mas cochichava alto o suficiente para ser ouvido. "Vai querer 7, né? Daqui a pouco pede helicóptero também." O riso abafado dos outros 2 vendedores do fundo não passou despercebido. Gabriel lançou um olhar discreto na direção deles, tentando manter a compostura. Já estava acostumado com aquele tipo de ambiente. Mas naquela manhã, algo nele se incomodava mais que o normal. Anselmo, por sua vez, parecia alheio. Olhava os folhetos, fazia perguntas técnicas com a precisão de quem conhece mais de estrada de terra do que muitos ali conheciam de asfalto. Queria saber sobre torque, sobre capacidade de carga, sobre suspensão reforçada. "O senhor pretende usar para transporte pesado?" perguntou Gabriel curioso. "Não, vai ser presente", respondeu Anselmo, sem tirar os olhos da ficha técnica. Gabriel levantou as sobrancelhas, surpreso. "Presente?" Anselmo assentiu, sem explicar mais nada. Foi nesse momento que Rodrigo se aproximou da mesa.
Com uma expressão falsamente simpática, encostou os braços e disse: Seu Anselmo, a gente trabalha aqui com pedidos reais, tá bom? 7 caminhonetes à vista é coisa séria. O senhor trouxe algum comprovante de renda? Extrato bancário? Gabriel tentou interromper. Rodrigo, eu estou com ele. Tá tudo certo, rapaz. Só quero garantir que a gente não perca tempo com fantasia, respondeu, sem nem olhar para Gabriel. Anselmo olhou para ele com calma, tirou a carteira do bolso de trás e colocou sobre a mesa um papel timbrado do banco com o saldo. Gabriel olhou discretamente. Os números falavam alto e não havia fantasia nenhuma ali. Rodrigo pigarreou. Os outros vendedores ficaram mudos por alguns segundos. Olha, nesse caso, ele disse tentando sorrir, talvez a gente possa... Agora é tarde. Interrompeu Anselmo com voz firme. Vou seguir com esse rapaz aqui. Só ele me tratou como gente desde que entrei. Gabriel ficou sem palavras. Rodrigo, com a boca semi-aberta, apenas assentiu e se afastou lentamente. O ambiente da loja ficou estranho. O silêncio dizia mais do que qualquer argumento de venda. Pela primeira vez, os risos sumiram. Mas Anselmo não se alterou. Continuou respondendo às perguntas com paciência, conferindo detalhes, anotando os chassis dos veículos em potencial. Gabriel, ainda impactado, perguntou com delicadeza. Seu Anselmo, desculpe a pergunta, mas para quem vão esses carros? Anselmo parou por um instante. Olhou em direção à janela, onde o reflexo da luz batia na lataria de uma das picapes. Respirou fundo. Para quem nunca me deixou na mão. E então sorriu. Um sorriso curto, carregado de significado. Gabriel não entendeu totalmente o que aquilo queria dizer, mas sabia, naquele instante, que havia algo muito maior por trás daquele pedido. Com os modelos escolhidos, cores definidas e anotações feitas, Gabriel já havia montado uma proposta formal. Ainda tentava entender o que movia aquele senhor tão calmo, tão decidido e tão enigmático. Anselmo pediu que os 7 veículos fossem idênticos, mesma cor, mesma configuração, mesmos opcionais, tudo preto com tração 4x4 e motor diesel. Nenhuma frescura, mas resistentes como gente que vive no barro. Enquanto Gabriel preenchia o formulário no sistema, olhava de canto para o fazendeiro, tentando imaginar o que estava por trás de tudo aquilo. Um presente. 7 caminhonetes à vista. Seriam para filhos, netos, sócios. Do outro lado da loja, Rodrigo observava com cara de poucos amigos. Os outros vendedores evitavam contato visual. O gerente, percebendo o desconforto no ar, se aproximou de Gabriel com um tom contido. Está tudo certo aqui? Está sim. Ele quer fechar os 7 hoje. O gerente olhou para Anselmo, que respondia um e-mail no celular antigo, com dedo grosso e movimento lento. Senhor, é claro que queremos atender o seu pedido, mas antes de qualquer coisa, preciso verificar a parte financeira. Transferência, nota, registro. O senhor tem conta empresarial? Anselmo não se irritou. Apenas tirou do bolso interno da camisa um cartão de contato e uma carta de recomendação assinada por um banco local. Gabriel pegou, leu e entregou ao gerente com um olhar de agora é melhor você não estragar isso também. O gerente ficou em silêncio, analisando os documentos. A carta falava por si. Anselmo era um dos maiores fornecedores de milho e leite da região, com terras em 4 municípios. Discreto, mas respeitado. A tensão mudou de tom. O gerente tentou emendar um sorriso. Claro, claro. O senhor me desculpe. Só estamos seguindo o protocolo. Não precisa pedir desculpa, moço. Eu já estou acostumado. Gabriel sentiu o impacto daquelas palavras. Elas não vinham com rancor, mas com a calma de quem já tinha sido julgado vezes demais por fora e nunca por dentro. Minutos depois, o gerente confirmou que a transferência do sinal havia sido aprovada. Anselmo não hesitou.
Amanhã cedo fecho o restante, quero entregar no fim de semana. Gabriel, surpreso, perguntou: vai entregar pessoalmente? Vou sim, um por um. Quero ver a cara deles quando chegar. Quem são eles? Perguntou pela segunda vez. Anselmo olhou nos olhos do jovem, como se avaliasse se ele merecia ouvir. Se você quiser saber mesmo, aparece sábado, na estrada do Quilombo. Levo você comigo. Gabriel hesitou por um instante. Mas algo dentro dele, talvez a curiosidade, talvez o respeito, disse sim. E naquele momento, ele ainda não fazia ideia do que estava por vir, mas sabia que queria ver aquilo com os próprios olhos. O sábado chegou com céu limpo e chão de terra batida. Gabriel não sabia o que esperar. Seguiu as instruções de Anselmo e dirigiu pela estrada do Quilombo, onde o asfalto virava poeira e o sinal do celular desaparecia. Quando encontrou o portão de madeira com uma ferradura cravada no centro, soube que estava no lugar certo. Do outro lado, viu Anselmo de chapéu novo, encostado no primeiro dos 7 veículos enfileirados, todos reluzentes e idênticos. Pretos, potentes, alinhados como soldados prontos para uma missão silenciosa. Pensei que não vinha, rapaz, disse Anselmo sorrindo. Gabriel desceu do carro, apertou sua mão e ficou olhando para as caminhonetes. Tudo isso é real, então. E o melhor ainda está por vir. Anselmo pediu que ele o acompanhasse no primeiro trajeto. Gabriel entrou no banco do passageiro. Enquanto o motor roncava baixo, o velho começou a falar. Não como quem conta uma história qualquer, mas como quem abre um pedaço da própria alma. Quando eu tinha uns 20 e poucos, trabalhava num assentamento com mais 6. Era tudo pequeno, terra pouca, fome grande, só tinha uma picape. Uma velha, caindo aos pedaços. Mas era o que a gente tinha. Ele apertava o volante com as 2 mãos, como se ainda estivesse naquela época. A gente dividia ela para tudo, levar leite para a cidade, buscar ração, correr com criança doente até o posto. Às vezes quebrava no meio do caminho. E cada um ia a pé, empurrando, rindo. Ninguém reclamava, porque a gente era irmão de estrada, irmão de barro. Gabriel ouvia em silêncio, sentindo um nó se formar na garganta. Um por um, eles foram ficando velhos. Uns perderam tudo, um teve AVC, outro vendeu a terra. Um ainda trabalha, mas só com cavalo agora. E o senhor? Eu fui ficando, produzi mais, juntei, mas nunca esqueci o que eles fizeram por mim, pela minha família. E por isso, hoje, cada um vai ganhar uma dessas aqui, sem aviso, só gratidão. Eles pararam diante da primeira casa, uma choupana simples com varanda de tábuas tortas. Um homem idoso saiu com a camisa aberta e o rosto marcado pelo tempo. Parou no portão e ficou imóvel. Tonho, tá lembrado de mim? Anselmo, vim te entregar tua caminhonete. Minha o quê? Caminhonete. 0. Tá ali. Tá no seu nome. Tá quitada. O velho levou as mãos ao rosto. Cambaleou. Uma senhora saiu de dentro chorando. Isso é brincadeira? Não. É dívida antiga. Tô só pagando com amor. Gabriel observava tudo com os olhos marejados. E aquilo se repetiu 6 vezes. Cada casa, uma história. Cada entrega, um abraço. Cada chave, um símbolo de algo que nenhum dinheiro compraria. Na última entrega, Anselmo parou diante da 7ª picape e disse: essa é para mim, não por vaidade, mas para lembrar, cada vez que eu dirigir, que vale a pena andar com gente que não larga a gente na beira da estrada. Na segunda-feira, o showroom da concessionária parecia o mesmo. Carros limpos, vendedores engomados, café servido em copos plásticos. Mas havia um rumor no ar. Um vídeo tinha começado a circular. Simples, feito por Gabriel, com trechos da entrega das picapes. Nenhuma legenda sensacionalista, só imagens, só verdades. Em poucas horas, aquele conteúdo cruzou a cidade. Alguns reconheceram os rostos dos homens que recebiam as caminhonetes com lágrimas nos olhos.
Outros compartilhavam com frases como "Isso é gratidão de verdade" ou "Aprende com esse homem, Brasil". Na loja, os vendedores que zombaram de Anselmo tentavam fingir normalidade. Rodrigo, em especial, evitava qualquer assunto relacionado ao episódio. Mas era impossível escapar. O gerente entrou na sala de vendas e anunciou. A diretoria assistiu ao vídeo. Chamaram o senhor Anselmo para uma homenagem. Vai ser hoje à tarde. Aqui? Perguntou Rodrigo pálido. Aqui. E adivinhem quem vai recebê-lo? Rodrigo não respondeu. Gabriel se levantou. Eu recebo. É o mínimo que posso fazer. Quando Anselmo entrou pela porta às 15 horas, nada nele havia mudado. A camisa simples, o passo calmo, o chapéu bem encaixado. Mas o ambiente à sua volta estava diferente, silencioso, respeitoso, olhares abaixados. Ele caminhou com a mesma serenidade até o centro da loja. Os funcionários fizeram uma roda. O gerente iniciou o discurso, mas Anselmo levantou uma mão. Não precisa disso tudo, não. Só vim agradecer a esse rapaz aqui. Apontou para Gabriel. Ele foi o único que me olhou nos olhos sem me medir pelo sapato. Gabriel ficou visivelmente emocionado. Os colegas começaram a aplaudir, alguns com vergonha estampada no rosto. Anselmo olhou ao redor e completou. Eu sei que muita gente aqui riu, zombou, mas não vou dar sermão. Só quero que vocês lembrem de uma coisa. Nem todo homem de chapéu velho é burro. E nem todo carro novo anda mais longe do que quem tem gratidão no peito. Silêncio. Nenhum argumento. Nenhuma resposta. Rodrigo, vermelho, tentou se aproximar, mas Anselmo já se virava para sair. Antes de cruzar a porta, olhou uma última vez para Gabriel. Se um dia quiser sair da cidade e andar por estrada de chão, me procura. Gente que trata os outros bem sempre tem carona garantida comigo. E então foi embora, deixando para trás o som de aplausos tímidos e a lição mais silenciosa que aquela concessionária já tinha recebido. Daquele dia em diante, o nome de Anselmo passou a circular não apenas entre os vendedores da cidade, mas entre fazendeiros, mecânicos, comerciantes e gente que nem o conhecia pessoalmente. Ele não era famoso, não era político, não aparecia em outdoors. Mas sua história, essa rodava mais rápido do que qualquer caminhonete 0 quilômetro. Na concessionária, as vendas continuaram, mas alguma coisa tinha mudado. O café parecia mais amargo, os risos mais contidos, os olhos mais atentos. Era como se o silêncio de Anselmo tivesse ensinado mais que qualquer treinamento de vendas. Gabriel foi promovido meses depois, mas ele sabia que seu maior ganho não estava na nova função nem no bônus. Estava naquele sábado, na estrada do Quilombo, quando viu com os próprios olhos o que significa gratidão em sua forma mais pura. Certa tarde, ele voltou à fazenda de Anselmo. Queria agradecer pessoalmente. Chegou de surpresa, mas foi recebido como velho conhecido. E aí, moço bom? Veio tomar um café ou andar na poeira? Brincou Anselmo, com o mesmo sorriso calmo. Vim dizer que sua história mudou minha vida, seu Anselmo. Minha história? Que isso, rapaz. Só cumpri com o que prometi. A estrada não acaba quando a gente chega. Ela continua nas pessoas que andaram com a gente. Os dois se sentaram sob uma árvore. O sol caía devagar, tingindo o campo de laranja. As caminhonetes pretas estavam todas ali, alinhadas na frente da sede, como se guardassem em silêncio as histórias que carregaram. Gabriel olhou para elas e disse: todo mundo lembra dos que compram, mas o Senhor fez o mundo lembrar dos que ajudaram a construir. Anselmo baixou os olhos pensativo. O mundo esquece fácil, meu filho, mas quando a gente constrói com o coração, nem o tempo dá conta de apagar. E naquele dia, com vento no rosto e a poeira da estrada ainda grudada no para-brisa, Gabriel entendeu. Existem frotas que valem muito, mas nenhuma vale mais que uma promessa cumprida. Essa
não foi uma simples compra. Foi uma homenagem silenciosa. Um gesto de alguém que nunca esqueceu quem empurrou com ele a caminhonete quando o mundo atolou. E você? Quem são as pessoas que andaram com você, mesmo quando a estrada era só poeira? Comenta aqui embaixo o que essa história te fez refletir. Deixa seu like, compartilha com alguém especial e se inscreve no canal para mais histórias que tocam o coração.